Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso canal Felipe Investe, um canal onde nós falamos sobre finanças à luz da Bíblia. Meu nome é Felipe Rocha e no vídeo de hoje eu vou falar sobre finanças para casais. É um tema que eu julgo muito importante porque tenho visto casais passarem por dificuldades financeiras, brigas, discussões e acabam se divorciando por causa do dinheiro. E você pode até pensar que isso não é verdade, que a maioria das discussões dos casais não é dinheiro, é outra coisa. Mas quero trazer aqui uma pesquisa feita pelo IBGE no ano de 2018, onde ele aponta que quase 60% dos motivos de divórcio no país é por causa de dinheiro, são motivos financeiros. Vou dar um exemplo de uma situação comum que acontece na vida de um casal, que você pode até pensar que não envolve dinheiro, mas que a raiz é financeira. Quando a sua esposa lhe chama para jantar fora, e você olha para ela e diz assim: nós não temos condição de jantar fora, nós já gastamos demais esse mês. E ela olha para você e diz assim: mas se fosse a sua mãe pedindo ajuda, você de repente arrumava o dinheiro, não é? Aí daí começa a discussão. E você pode até pensar que é egoísmo da parte dela, e ela pensar que você quer priorizar apenas a sua família, mas a raiz dessa discussão, ela é financeira. Ou de repente, se ela gosta de presentear outras pessoas e ela compra um presente para sua mãe, a mãe dela no caso, compra um presente para o irmão dela, e você diz assim: você está gastando dinheiro demais comprando presente. Quando é para comprar um presente para mim, você não gasta tanto, compra um presente bem baratinho. Ou esse dinheiro você poderia estar ajudando no orçamento de casa. E daí começa outra discussão e você pode até pensar que é uma questão de egoísmo, como no caso passado, ou uma questão de prioridade, priorizar mais a família dela do que você, do que a família de vocês dois. Mas não, a questão é relacionada a dinheiro, a finanças, porque vocês ainda não conseguiram entender qual a visão que cada um tem com relação ao dinheiro. Por exemplo, se o seu cônjuge gosta de poupar mais, se ele gosta de gastar, se ele pensa no futuro, se ele só pensa no presente, qual é a visão que ele tem do dinheiro? Primeiro ponto que é importante você saber é qual é a visão do seu cônjuge com relação ao dinheiro. Qual o pensamento que cada um de vocês tem para que vocês possam combinar as suas escolhas, as suas decisões financeiras. E combinando as suas decisões financeiras, vai evitar muitos problemas na sua vida conjugal. Muitas vezes você, por julgar que sabe mais do que o seu cônjuge, não quer combinar com ele. Outro exemplo que eu acho muito interessante foi de um casal onde o esposo ele falava para a mulher dele dizendo que ela precisava economizar, que ela precisava poupar, que estava apertado, que as coisas estavam difíceis, que quando ela fosse no supermercado ela economizasse o máximo possível, e ela passou esse ano todinho poupando e economizando. Aí quando foi no final do ano, ele fez uma surpresa para ela. E o que é que ele fez? Ele comprou um carro. Então, olha, eu comprei um carro aqui para você, falando que tinha comprado para ela. Olha, um carro que ele quem ia usar. E ele deu a desculpa dizendo que era para ela. Perceba que ele foi egoísta. Somente ele que tomou essa decisão. Quando ele fosse conversar de novo com a sua esposa, pedindo para guardar dinheiro, para que ela poupasse, ela não ia confiar mais nele. Por quê? Porque ele tomou uma decisão individualmente. Ele não combinou com ela. Isso gerou um conflito em seu casamento. E se isso continuasse a acontecer, a consequência seria o divórcio. Mas combinar também não é só a solução. Combinar não vai resolver todos os seus problemas, porque você pode combinar para bem como pode combinar para mal. Quero trazer um exemplo da Bíblia, na verdade, dois exemplos. Um que combinou para fazer algo que era bom, que lhe ajudou, que lhe abençoou financeiramente, e outro que lhe prejudicou. O caso que abençoou a família é o caso da Sunamita, que está escrita lá em 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8, que ela combinou com o seu esposo de construir um quarto para o profeta Eliseu. Sempre que ele passava por lá, ele passava na casa deles e comia, e ela sentiu o desejo de construir um quarto para que ele ficasse hospedado. Ela combinou com seu esposo e eles construíram e abençoaram o profeta Eliseu. Consequentemente, eles foram abençoados por Deus
por causa dessa atitude que eles tomaram. Outro exemplo da Bíblia de um casal que combinou está lá no livro de Atos, capítulo 5, a partir do primeiro versículo, falando sobre Ananias e Safira. Juntos, eles combinaram de vender uma propriedade que eles tinham, pegaram uma parte do dinheiro e levaram para dar de oferta à igreja. Só que aquela parte do dinheiro eles combinaram de mentir, falar que aquele valor era o valor total da propriedade. E esta mentira custou a vida deles dois. E muitas vezes acontece isso no casamento. Vocês combinam de fazer alguma coisa, mas é uma coisa que vai prejudicar a vida de vocês. Quero trazer um exemplo meu e da minha esposa. Na vez que nós combinamos de alugar uma casa, morávamos em uma casa que era do meu pai, não morávamos junto com ele. Morávamos em uma casa que era dele, não pagávamos aluguel. Nós decidimos nos mudar para uma casa maior, onde nós iríamos começar a pagar aluguel. Só que nós alugamos uma casa onde o aluguel era muito alto, mas juntos nós combinamos, fizemos as contas e disse, não, vai dar certo, a gente aperta aqui, aperta ali e vai dar certo, a gente vai conseguir pagar. Só que para quem não pagava nada, começar a pagar um aluguel de R$ 1.300 é muito, e ele correspondia a cerca de 50% do nosso orçamento. Então perceba que foi uma decisão combinada, mas que não foi uma decisão sábia, que nos deixou em uma condição difícil. Foi no finalzinho de 2020 quando nós tomamos essa decisão e acreditávamos que a pandemia havia passado. Só que em 2021 ela voltou, que os comércios começaram a fechar e tudo ficou fraco. Nós temos uma pastelaria e nós não estávamos vendendo quase nada. E aquela decisão de morar naquela casa pesou muito na nossa vida conjugal. Interferiu muito. Por quê? Porque estávamos nos deixando ansiosos, preocupados e nós estávamos ficando endividados com outras contas também, porque estávamos deixando de pagar outras contas para pagar o aluguel. Perceba que uma decisão que nós tomamos juntos trouxe graves consequências para o nosso casamento. Quase um ano nós vivemos essa situação e não conseguimos nem completar um ano pagando aquele aluguel. Tivemos que sair e morar em outra casa com um aluguel de quase um terço do valor. O aluguel que nós começamos a pagar na outra casa era de R$ 450. Perceba que era um valor bem baixo, mas era o valor que nós tínhamos condição de pagar. Passamos um ano morando naquela casa e conseguimos nos organizar financeiramente. Mas o que eu vejo muito hoje em dia, casais que assumem um compromisso muito alto com o financiamento imobiliário. Comprometem mais de 30% do seu orçamento com este financiamento, só que eles fazem um financiamento e precisam dar uma entrada, mas não tem o dinheiro suficiente para dar a entrada. Aí eles parcelam aquela entrada e aquela entrada é mais 20% ou 30% do seu orçamento. Perceba que eles chegam a comprometer 60% do seu orçamento e eles dizem assim, vai ser só por um período de 1 ano e meio, que é o tempo que eu passo para pagar essa entrada, depois as coisas vão se normalizar. Mas tem outros gastos, como os móveis da casa, mais 5% do orçamento. Aí tem gastos com comida, com transporte. Todos esses gastos vão sobrecarregar aquele casal. E aquele casal ele vai ficar muito estressado com as contas para pagar. Esse estresse vai interferir no relacionamento. E essa interferência no relacionamento pode causar o divórcio. Perceba que o divórcio ele é consequência de escolhas erradas que nós fazemos. Por isso é importante que, além de combinar, vocês conheçam os princípios corretos, passados pela palavra de Deus, para que você tenha uma vida financeira próspera, uma vida financeira abençoada, para que você não comprometa muito o seu orçamento e não fique nessa situação de escravo das dívidas, que é o que nós ensinamos aqui no nosso canal, no YouTube. Temos outros vídeos explicando melhor como você montar uma reserva de emergência, e o que a palavra de Deus fala acerca dos princípios bíblicos para que você tenha uma vida financeira próspera, uma vida financeira abençoada. Neste vídeo eu quero lhe mostrar a necessidade de você entender qual é a visão que o seu cônjuge tem do dinheiro e para que vocês combinem antes de tomar uma decisão. E quando vocês chegarem a esse nível de combinar, vocês cheguem ao nível de entender se a decisão que vocês estão tomando é certa
ou errada do ponto de vista financeiro, para que mesmo vocês combinando, não venham a tomar uma decisão errada e que essa decisão errada venha refletir, atrapalhando a vida conjugal de vocês. Também, então, se gostou do vídeo, já dê um like aqui. Assistam os outros vídeos do canal para que você entenda melhor acerca de finanças, mostre ao seu cônjuge também, converse com ele, combine, monte uma reserva financeira. Siga nosso perfil lá no Instagram também, nós damos dicas, falamos mais sobre este assunto para que você tenha uma vida financeira próspera e abençoada de acordo com a palavra de Deus. Amém?